Olá, pessoal, professora Daiana do Carmedais. Hoje eu falo um pouco para vocês sobre mitos e verdades sobre a ressonância magnética e mostro também a diferença entre o exame de tomografia e ressonância magnética, suas principais indicações. Vamos lá? Bom, quando nós falamos de mitos e verdades sobre ressonância magnética, existem alguns questionamentos mais comuns quando nós vamos realizar este exame. Então, uma das perguntas principais que são realizadas em relação ao exame é se a exposição ao campo magnético traz algum risco à saúde. Então, é mito, tá? O exame de ressonância magnética, ele não utiliza radiação ionizante, mas sim ondas eletromagnéticas. Por isso que a gente fala que é formado um campo magnético. Então, por isso não existe um limite de quantas vezes eu posso realizar este exame. Então, não tem problema algum em relação a trazer algum risco à minha saúde a exposição ao campo magnético. A ressonância magnética, ela é proibida para gestantes? É mito, tá? Então, a partir da 12ª semana de gestação, o exame ele pode ser feito desde que não seja realizado com frequência. Isso não está ligado em relação às ondas eletromagnéticas, mas sim o uso de contraste. O uso de contraste aplicado em excesso pode prejudicar o feto. Quem tem claustrofobia pode realizar o exame? É mito. Então, para o paciente ficar mais confortável em realizar o exame de ressonância, ele pode realizar o exame sendo sedado ou verificar no ato da marcação se o aparelho, existe o aparelho de ressonância magnética conhecido como campo aberto, principalmente preocupado com esses pacientes que têm essa claustrofobia em relação a ambientes fechados. A ressonância magnética, ela é barulhenta? Com certeza. Quem faz esse exame, o primeiro questionamento que fala, o exame barulhento. E realmente é. Isso acontece porque o paciente ouve o barulho provocado pelas ondas de rádio. Então, por isso é comum antes do exame, antes do paciente entrar na sala, ele receber fones de ouvido, exatamente para diminuir o que? O incômodo. No entanto, as máquinas hoje mais modernas já emitem menos ruído, promovendo aí um exame totalmente tranquilo e menos barulhento. Pacientes com pinos e marca-passo podem fazer o exame de ressonância? É mito. Devido ao campo magnético gerado pelo aparelho de ressonância magnética, é contraindicado as pessoas que tenham implantes eletrônicos como marca-passo, cardíaco, marca-passo cerebral, clipe de aneurisma, estende, pino, parafusos ou placas no corpo. Por quê? Porque vai ter o autoaquecimento, então podendo aí ser prejudicial. E no caso dos marca-passos cardíacos, pode fazer o quê? Com campo magnético, altere o quê? O funcionamento desse marca-passo cardíaco. Os exames apresentam efeitos colaterais? É verdade. Em geral, exames de imagem não apresentam efeitos colaterais significativos. Embora aí sejam muito raros os efeitos colaterais, as reações alérgicas acontecem mais quando nós utilizamos os contrastes, né, utilizados na ressonância e principalmente na tomografia. A alergia a frutos do mar seria um risco para as reações adversas do contraste utilizado na ressonância? Que é uma das perguntas que são realizadas aí no questionário de ressonância magnética. É mito, tá? O relato de alergia simples de um camarão, até mesmo de um frutos do mar, não contraindica o uso do contraste. Quem tem mais chance de desenvolver alguma reação adversa ao meio de contraste na ressonância são pessoas que já tiveram reação alérgica no exame anterior, pessoas com histórico de alergias diversas, significativas, e maiores de 50 anos que são portadores de diabetes e nefropatas. O uso de contraste deve ser evitado em portadores de insuficiência renal? Sim, tá? O contraste à base de gadolínio, ele vai ser evitado, que possível,
principalmente para os pacientes que tenham o quê? Déficit renal. Por quê? Porque ele deve ser substituído por outros exames, que esse paciente já tem um déficit de funcionamento renal, e eu venho com contraste paramagnético que pode complicar mais ainda a função desse rim. Então, esse exame ele pode ser substituído por outros exames, como a ultrassom, e em situações que não houver outras opções de diagnósticos por imagem, aí vai ser avaliado em relação ao risco e benefício, podendo ser ajustado uma dose adequada de contraste em relação à função renal desse paciente. A ressonância magnética, ela ajuda no tratamento e prevenção de uma lesão esportiva? É verdade. A ressonância hoje é o melhor método de imagem que avalia desde a anatomia do sistema músculo-esquelético e as patologias, assim como tem a capacidade também de fornecer imagens de músculos, tendões, ligamentos, cartilagens e estruturas ósseas. Isso possibilita o quê? Um diagnóstico mais preciso, um tratamento fundamental adequado para aquela lesão e um retorno muito mais rápido às atividades físicas desse atleta. E aí, saindo desses mitos e verdades, a gente tem também a questão das curiosidades. As pessoas mencionam muito. A ressonância magnética é igual ao exame de tomografia computadorizada. E eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença muito grande. A ressonância magnética, ela tem uma gama muito maior de contraste disponíveis para os tecidos moles, retrata a anatomia com mais detalhe e é mais sensível e específico, principalmente para anormalidades dentro do cérebro. A ressonância, ela gera imagens em mais planos, então pode reconstruir órgãos e regiões anatômicas em até 3 dimensões diferentes. Os contrastes utilizados na ressonância têm um risco consideravelmente menor de causar uma reação alérgica grave. Então, a ressonância magnética, nós não estamos falando de um exame que utiliza radiação ionizante, mas sim um exame que utiliza ondas eletromagnéticas, onde vai se formar um campo eletromagnético, onde as imagens são adquiridas em 3 dimensões diferentes, onde a gente tem um detalhamento muito mais preciso, desde uma anormalidade óssea até uma anormalidade de vascularização, de nervos, de tendões, de cartilagens. A tomografia já é um exame que eu utilizo radiação ionizante, é um exame muito mais rápido, tornando-se o estudo de uma escolha em caso de trauma ou outras emergências neurológicas agudas. No caso da COVID, a tomografia, ela foi o carro-chefe, depois, claro, do raio-x. Mas por quê? Porque é um exame rápido, né? E atendeu não somente a um COVID, mas também a casos de trauma, acidentes automobilísticos, politrauma. Então, normalmente vai para o departamento de tomografia computadorizada. O custo da tomografia computadorizada, ele é um custo consideravelmente menor do que a da ressonância magnética. A ressonância magnética acaba se tornando um exame mais caro, principalmente por causa do contraste paramagnético, que é o gadolínio, e também pelas bobinas dedicadas a cada estrutura que será realizado o exame. Então, por isso que ele é um exame de alto custo. A tomografia, ela é menos sensível que ao movimento do paciente durante o exame. Então, uma vez que a imagem pode ser obtida mais rápida do que a ressonância magnética. Os aparelhos de tomo, eles costumam aguentar melhor o paciente com obesidade mórbida do que da ressonância magnética. E assim como na ressonância, os pacientes que têm dispositivos médicos implantáveis, o marca-passo cardíaco ou o clipe vascular ferromagnético, têm as contraindicações, na tomografia não há problema nenhum, pode ser realizada sem nenhum risco para a saúde desse paciente diante desses dispositivos médicos. Sabendo a diferença e a importância de cada uma delas, a gente tem a questão do tempo de exame. Então, a tomografia,
Como é um método mais rápido, então o exame, em média, demora uns 10 minutos. Já a ressonância, com toda a sua complexidade de um campo magnético, de contraste, de bobina dedicada, pode levar aí de 15 a 30 minutos para ser realizada. Então, em alguns casos, pode chegar até 2 horas de exame. Existem indicações próprias para cada uma, né? Então, a ressonância magnética, ela diagnostica problemas neurológicos, como uma esclerose múltipla, um Alzheimer, detectar alterações metabólicas, isso enquanto o cérebro está ativo, realizando tarefas, a ressonância também consegue detectar essas alterações de metabolismo, investigar problemas ortopédicos, sobretudo aí nas articulações dos joelhos. Fluxo sanguíneo, ela consegue estimar em áreas específicas, como durante um acidente vascular cerebral, o AVC. Artérias, examina artérias que têm alguma alteração venosa, principalmente de membros inferiores, que automaticamente são provocados por uma trombose ou qualquer outra anormalidade. Anormalidades hepáticas e também do trato biliar, então, por meio da observação tanto do sistema biliar, como também de ductos pancreáticos, e detectar alguns tipos de tumores no sistema nervoso central, bem como procurar alguma disseminação, que são as metástases à distância. Já a tomografia, nós detectamos aí problemas do cérebro e na medula espinhal, como alguma hemorragia, defeito congênito e tumores, distúrbios no abdômen, como infecção no rim, fígado e pulmões, ou alguma obstrução intestinal, ou até mesmo tumores. Investiga suspeitas no aparelho reprodutor feminino, como tumores nos ovários ou no útero, alterações nos vasos sanguíneos do coração, fraturas, principalmente na pelve, coluna vertebral e quadril, e algumas lacerações, que são aquelas rupturas que são causadas por lesões traumáticas graves, algum ligamento foi rompido, algum músculo também. Então, a tomografia tem essas indicações como principais, diferenciadas aí em relação à ressonância magnética. Aqui é um exemplo para vocês que tem um questionamento também em relação a mamógrafos, quando são disponibilizados no SUS e o aparelho de ressonância. Então, no SUS hoje, são quase 4 mil tomógrafos em operação no Brasil e 51% deles estão disponíveis no SUS. Quando se usa? Em emergências, para avaliar órgãos e ossos depois de algum acidente, suspeita de derrame, obstruções de artérias e problemas dos pulmões, como o Covid-19. É acompanhado esse paciente que teve Covid-19 antes, com o laudo de Covid, após o tratamento, sempre pela tomografia computadorizada. As contraindicações, como emite radiação, então existe um consenso de realizar o exame em excesso, pode trazer riscos, e gestantes não devem passar pelo aparelho, tá? Tirando essas contraindicações, ele é um exame totalmente seguro e totalmente eficaz, que acaba trabalhando em parceria como exame complementar juntamente com a ressonância magnética ou qualquer outro diagnóstico por imagem. Já os aparelhos de ressonância magnética, cerca de 2,7 mil aparelhos de ressonância e 44 deles estão no Sistema Único de Saúde. Quanto que é usado a ressonância? É empregada para averiguar tecidos moles, cartilagens, músculos, órgãos como fígado, coração, em especial o cérebro, onde tem uma visualização perfeita, aí desde um metabolismo até uma lesão ou uma ruptura de cápsula de silicone, uma ruptura em algum nervo, em algum músculo. E as contraindicações, como não exige radiação, a ressonância pode ser feita por todos, quantas vezes for necessária, mas algumas pessoas podem ficar desconfortáveis, principalmente pois a máquina é bem fechada, e às vezes as pessoas com claustrofobia vai ter um pouco de transtorno, vai ficar, né, desconfortável, então automaticamente vai ser orientado a realizar outro exame de diagnóstico por imagem. E aqui são dois exemplos de imagens de aqui ressonância magnética e abaixo tomografia. Se olharmos assim, a gente vai achar que tudo é a mesma coisa, mas não é.
Então, aqui é um caso de uma mulher de 48 anos que fez a ressonância das mamas para avaliação da integridade dos implantes mamários. Então, a ressonância, além daquelas indicações, ela também é indicada para verificação de prótese de silicone, tanto para verificação da integridade, como para ver se existe alguma ruptura ou intra ou extracapsular. E também indicadas para pacientes pós câncer de mama, pós-tratamento, para um novo diagnóstico, uma nova alternativa de tratamento também indicada a ressonância magnética. Então, aqui a gente viu que na sequência axial com supressão do sinal da água, foi demonstrado múltiplas linhas e potências curvilíneas irregulares aqui na imagem na mama direita. Isso compatível ao sinal de Linguini, ou seja, indicando aí uma ruptura intracapsular do seu silicone. E logo abaixo aqui, nós temos uma tomografia axial computadorizada de câncer de mama ectópico axilar. Aqui a lesão existente aqui na região axilar, com uma alta densidade aqui em relação às demais estruturas ósseas, área da mama, área pulmonar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos. Até a próxima!